ever. E é isso aí, galera, mais um vídeo especial do Garou 2 e agora com informações confirmadas diretamente da entrevista do Yusuke Oda, vulgo diretor do jogo. E assista esse vídeo até o final porque, como vocês sabem, aqui trabalhamos com spoilers. Fora isso que confirmou 100% do nosso vídeo, que vocês podem estar conferindo aqui no card, sobre o Garou 2, né, o polêmico, né? Porque estava rolando um grande burburinho aí em toda a comunidade, porque muitos arquivos vazaram. E fora isso, muitas informações que acabaram uma completando a outra aí. E até o próprio Oda teve que intervir, mas sem enrolação. Aqui, além de estar mostrando material do próprio Garou, vamos estar especulando também, baseado na própria fala aí do Oda, quais personagens vão estar entrando, quais personagens também pode estar ou estreando, ou então simplesmente nem entrando. Mas sem enrolação, bora cá. E vou botar minha carinha aqui. Entrevista por 7 Beto, vou deixar, como sempre, o único canal que sempre deixa link na descrição. E aproveite e deixa o seu like também. Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber notificações para aqui. Priorizamos não só spoilers, vazamentos da tamanho, mas também conteúdo exclusivo. E vamos lá. Lembrando que essa imagem aqui, rigorosamente, é Garou 2, mas não tem conexão nenhuma com... Essa aqui é só uma artwork, que como você já sabe, são imagens promocionais. Mas não remete nada no roteiro, nem personagens, nem nada. Mas vamos estar comentando mais sobre ela durante o vídeo. E Yusuke Oda, ainda queremos trazer de volta as licenças da Era de Ouro do Nogel. Isso aqui, essa bendita dessa entrevista, não só confirmou informações relacionadas ao Garou, mas também confirmou outras coisas aí que eu venho falando durante muitos vídeos aí. E também, né, acabou confirmando para ter esse outro jogo, para ter esse jogo aí que tá o burburinho para ter, a própria SNK, mesmo com o investimento, mesmo com a equipe que eles têm hoje, eles vão ter que fazer um outro modo de jogo aí para dar uma folga na equipe aí, para estar todo mundo concentrado aí nessa grande parceria. Mas acompanha o canal, porque não vou dar spoiler aqui, porque tem muitos canais aqui que se inspiram aqui, mas vamos lá. Agora com o anúncio que causou calafrios da espinha dos espectadores da Evo, uma sequência de Market Evolves deveria ver a luz do dia 20 anos atrás, antes de ser abandonada. Você pode nos explicar por quê? E você pretende usar alguns ou todos os designs dos personagens que foram imaginados na época? Nisso, indiretamente está falando de todos os arquivos que o Kadoki vazou. Fora que, graças a isso, outros designers, outras pessoas aí, até criadores de conteúdo, criaram vários conteúdos em cima aí. Então, o burburinho só aumentou, meu filho. Oda teve que intervir, mas vamos acompanhar a resposta dele aqui agora. Em relação ao cancelamento dessa sequência, foi principalmente devido à situação da empresa e ao tempo de desenvolvimento. A SNK estava à beira da falência, as pessoas deixaram a empresa. Em termos de conteúdo, trazemos de volta muitos dos criativos que trabalharam neste protótipo e no primeiro jogo. Obviamente, muito tempo se passou entre os dois jogos, portanto tivemos que repensar nossa abordagem. Em um jogo totalmente novo e alguns personagens estarão de volta, outros não. Lembrando que, como eu já falei no vídeo anterior, agora que ele está falando em relação a porque o Garou 1 era pixel art e Garou 2 vai usar o Rijane, que eu vou estar confirmando agora aqui para vocês. Lembra-se aqui desse Twitter, quem assistiu o vídeo aí relacionado ao Garou, que estava rolando polêmicas entre tudo, eu enfatizei no título aí que um novo jogo da SNK. Confirmadíssimo. Garou 2
confirmadíssimo, que é o Garou 2. Título sem nome, porque se botasse só Garou, toda a comunidade ia saber que era Garou 2. Toda a comunidade. Como vocês podem ver aqui, tweet de 23 de fevereiro de 2022, lançamento global aí do próprio KOF 15. E essa entrevista foi dada somente aqui, né? Site oficial do Rio Engine. Aqui, ó, porque a SNK mudou para o Rio Engine para os seus mais recentes jogos de luta. Agora vamos ao que realmente interessa, porque se eles não fizessem isso, principalmente agora que eles estão simplesmente só pro Garou, não falo nem para The King, só pro Garou, dois gigantes que vão ter, que vai ter na mesma grade de lançamento, que são o Street Fighter 6 e o Tekken 8, que a NetMeeple acabou spoilando, né, entre aspas, porque foi só acabar o collab, as próprias empresas anunciou os novas versões dos jogos. E com certeza eu vou dar um spoiler ou outro, mas não nesse vídeo, em outro vídeo aí, relacionado a outras parcerias, outras confirmações. Mas vamos lá. Eles vão ter que utilizar, mesmo atualmente, todo o potencial do Rio Engine para fazer frente. Fora que eles vão ter que contratar mais equipe ainda, porque pelos gráficos, tudo, tanto de Street Fighter 6 quanto de Tekken 8, que eles vão usar, a SNK, o Garou 2 vão estar em uma grande desvantagem, porque, como vocês sabem aí, as quantidades de informações que foram divulgadas até o momento culmina do lançamento dos dois jogos rivais do Garou, que também vai ser na mesma grade. Os 3 jogos vão ser lançados no final de 2023. Ou seja, verão nosso, inverno deles lá, outubro, novembro, dezembro. Pode anotar. Então, a briga de gigante aí, a SNK vai ter que suar muito, mas vamos parar de rolar aqui. Aqui, o que você achou da arte conceitual feita pela Liz Art Club no ano passado? Você esteve em contato direto com eles após a divulgação nas redes sociais? Sim, claro, nós vimos e já conversamos com a Liz Art Club, mas nada profissional e formal sobre eventos e somos grandes admiradores. Aqui do Kuroki e outros membros da primeira equipe de desenvolvimento de Garou Max Developers ainda estão trabalhando na SNK e estarão envolvidos nessa sequência. E aqui é a confirmação, é claro, temos funcionários como o seu Kuroki trabalhando no projeto, mas também contratamos ex-membros da SNK que não estão mais por perto para nos ajudar no desenvolvimento. Aí vem a questão, vou dar um mini spoiler. Se eles quiserem tocar pra frente essa parceria que eles vão fazer com a Capcom agora no Marvel vs Capcom 3, sim, eu dei meio spoiler. Não vai ser, vou falar sobre esse vídeo, esse jogo, vou falar sobre outro jogo também. Eles vão ter que não só contratar mais equipe, mais membros ainda para o Rio Engine aí, tá tinindo. Fora que eles vão ter que ainda continuar em cima, que vocês viram aí, acessou 2 aí do Tekken Go Fighter 15, que vai rolar solto. Por fora, vai estar rolando aí o desenvolvimento do Garou 2. E todo mundo tá em cima para ter o Marvel vs Capcom 3. Por menos que a equipe da SNK esteja envolvida, vai ter que ter membros da SNK envolvidos no projeto. Ou seja, vai ser muitos funcionários envolvidos ao mesmo tempo em grandes projetos simultâneos. Então, o bicho vai pegar, viu? Lembrando que nem a NetHelm, que é subsidiária da Warner, consegue fazer jogos assim simultâneos com uma grade tão pequena entre um e outro. Tanto que tanto o Just quanto o Mortal Kombat estão assim, ó. Eles lançam um, dá uma grade para outro, lançar outra e vão lançando. Aí arrumou aí, eu particularmente não achei lugar nenhum, uma confirmação concreta, que vocês sabem, eu sempre trago, sobre Mortal Kombat 12. Mas se tiver e se for interessante para vocês, deixa no comentário que posso estar trazendo, posso estar comentando. E agora vamos à cereja do bolo. Reunindo todas essas informações sobre o Rio Engine, todos os personagens que já foram lançados no KOF 15,
os finais que vão ser com certeza utilizados no KOF e no Garou 2. Fora que o pendrive que a boa e velha Janet deu pro gato também vai canonizou já o Mal, que é o pai do gato, que matou a mãe deles e também, né? Como vocês viram, a Rotaro estava no final do gato também, então vamos lá, as especulações. Rock, não precisa nem dizer quem é, né? Protagonista. Joy não vai estar por causa da discípula dele, que ele, no caso, pode até ter um ascenso, sim, vai ter ascenso no Garou. Mas ele pode estar na apresentação de ou Vitória, ou então, sei lá. Mas agora muita gente vai morder os dentes aqui, porque vou que realmente interessa. O Pachico, o Garou Prêmio, por mais que você torça o nariz, é canão. Porque eles passam literalmente após Garou. Mais ainda que eles acabaram indiretamente utilizando a linha do tempo do KOF, que será a linha do tempo utilizada no Garou e não a linha do tempo original, que é dos Fatal Fury, Astro Fight, Metal Slug, etc. Vai ser utilizado do KOF 15. Então, mas nessa versão, vai estar essa versão que eu vou estar mostrando aqui no Garou 2. E se for fazer Marvel vs Capcom 3, né? Com o design aí atual, esse design da Mai tá mais coerente em relação ao design da Chun-Li atual, porque as duas tem idade pra caramba, viu? Tanto uma quanto outra são já milfs, viu? Mas, zoeiras à parte, como vocês já estão vendo aí, é o mesmo, rigorosamente o mesmo design do Garou 2, o prêmio, do Garou Prêmio. Rigorosamente, só mudou o terno, que lá no Garou Prêmio é branco, aqui é preto. E coincidentemente, é o mesmo design utilizado no The King of Fight Destiny. Opa, será que vai ter algum tipo de filme, animação agora em 2023 relacionado a KOF? Será? Mas vou trazer uma conteúdo exclusivo aí do filme, que o vilão, como todo mundo sabe, vai ser Goenitz. Tem grande chance de aparecer o Orochi, mas o Orochi também. Ed Bogard, que viu não só o final de Hokuto Mara, mas também o vazamento do Kadoki, sabe que ele só vai aparecer em uma apresentação. Sabe-se lá se é de vitória ou de introdução de personagem, mas vamos aguardar. Talvez eles entrem em Cécio também, assim como o Joey. Yamazaki, que viu aí o final do Art of o final do Sotital, sabe muito bem que ele vai voltar. Ele vai voltar. Vai voltar confirmadíssimo no Garou 2. Não tem nem o que dizer. Billy Kane, como o Gizzy, tem participação confirmadíssima. Tá na cara que vai estar confirmado. Principalmente se eles aproveitarem, nem que seja 1% do Garou Prêmio. Principalmente porque eles já aproveitaram 1% do Garou Prêmio, porque o penteado do Billy do Garou Prêmio foi utilizado lá no KOF Destiny. Então, como ele já estava no artwork, apesar de não remeter o enredo oficial, ele tem chance de estar no Garou 2. King of Dinosaurs. Oda Kuroki, olha aqui, cheguei. Você realmente acha que alguém gosta dele? Realmente? Você acha que mesmo que jogam com ele, quem gosta dele? Traga o Tizoki. De novo. Traga o Tizoki. Venda o dinossauros como skin, que vocês vão ganhar muito mais. Ai, ninguém gosta de dinossauros. Ninguém gosta de quem gosta de dinossauros. Acabou, já deu. Traga o Tizoki de volta. Ainda mais o que? Tizoki rima com Garou. Bonnie, gente. Entre aspas, canonicamente rival da Mai, como vocês sabem, né? Tanto que é a conexão dela que tem no próprio KOF All Star. Mas, vocês sabem, né? Final do trio dela, que teve Rock e Gato, ela nem que seja para tentar a todo custo convencer, estar no trio do Terry. Sim,
Ela é praticamente uma versão loira da Mai, porque ela quer a todo custo fazer time com o Terry, assim como o Mai a todo custo quis fazer time com o Andy, tanto que ela conseguiu no 99. Mas, né? Mas, que tudo indica, gente, vai fazer time com outras pessoas. Sim, canonicamente tem chance de ela entrar no Women Fight Team. Finalmente! Mas é isso mesmo. Assim, nós acertamos o trio do The King of Fighters 15, do Homem Fatitinha, os super heroínas, viu? O único canal do mundo. Gato, a gente já falou do final. Não tem condições de ser o pai do gato ser um dos boys, sub-boys, porque é um enredo paralelo. Mas tem chance assim de ser um personagem, tipo um Akuma da vida, e os dois estarem se enfrentando. Blue Mary, eita, já pensou ela na Garou? Mas será que ela vai estar com esse design, gente? Aí que eu fico pensando. Vocês sabem que Garou e Kofi passam em momentos diferentes. Apesar de que, graças a esse reset de Deus, né? Do Ash, do Verse, do Otomahaga, de reverse, né, no caso, acabou solidificando, né? Além do tempo do The King of Fighters, além do tempo do atual Samurai Shodown, tanto que esse trio agora vai explicar sobre essa solidificação. Pode me cobrar depois. Então, eu quero saber tecnicamente qual ano vai passar. Se for logo após o KOF 15, vai ter esse design. Mas se for canonicamente com Garou, 1 barra o prêmio também, ela vai estar um pouco com um design um pouco mais velho, assim. Algo próximo a Camille. Que a Camille acabou não envelhecendo nada, né, Capcom? Eu tô de olho em vocês, mas eu não tô reclamando não. E bom e velho Terry, a partir do momento que a SNK divulgou esse design aqui, já foi, meu filho. Já foi. Já teve um único cento de chance da SNK trazer Garou. Porque Rock, mas esse Terry é Garou. Então, agora, velho, eu acho que posso estar errado. Pode me cobrar. Caim, que é o vilão, que é o chefão, e tanto o Gretch também, que tem grande chance de voltar, vão ser personagens selecionáveis normais. O Gizzy vai ser o boss final. Aí bota a Billy, bota um Yamazaki ali para dar os subchefes aí. Posso estar adicionando um outro personagem, mas é isso aí. Rotaro tem chance de voltar, porque ao contrário da era lá do pixel art, que os caras tinham que fazer milagre para adicionar personagens. Agora, meu filho, quanto mais personagens eles adicionar, melhor, excelente. Fora que vai ter rollback netcode, vai ser crossplay. Então, Garou 2, apesar dos pesares de seus grandes concorrentes, que estão também muito empenhados, tanto que a própria Nenko, o próprio Tank aí, os caras têm uma larga experiência com motor gráfico, tanto que o trailer feito a partir da gameplay foi extremamente elogiado. Aí, finalmente, depois de mais de 15, 20 anos, a Capcom está usando o Resident Evil Engine no seu principal franquia, que é Street Fighter, também os gráficos, vários efeitos, e também agora que vai ser NFT, vai ter multiverso também. Eles estão investindo pra caramba. Embora o Garo 2 não tenha, assim, eu acho que não tem chance, assim, de ter tantas características como mundo aberto, essas coisas todas que alguns concorrentes vão acabar tendo. Mas, pelo menos, na proposta que ele se propõe de ser um jogo de luta, ele vai ser muito bom. Muito bom mesmo. E é isso aí, vou voltar até a cara aqui. É isso aí o vídeo de hoje. Mas, continue acompanhando o canal que você vai ter uma surpresa muito boa hoje.
Mas pra quem já assistiu aí depois, e aí o que vocês acharam, deixa no comentário. E continua acompanhando o canal porque vai ter muito mais conteúdos desses. Porque aqui é oficialmente, como vocês podem ver no nome, o canal do Coffee Arena. Então, até a próxima, galera. Fui!